Senhor JJ, primeiramente, bom dia. Gostaria de agradecer ao senhor por me receber aqui na sede do seu serviço. Antes de mais nada, como eu já disse, fazer um agradecimento por essa entrevista que irá contabilizar no meu trabalho do Centro Universitário Uninta. Sou aluno acadêmico do curso de História, Polo de Seu, em Teresina. No entanto, resido aqui no município e irei fazer, sob orientações do meu professor tutor, uma abordagem sobre a historiografia do nosso município. Muitíssimo obrigado por essa entrevista hoje aqui. Senhor JJ, o senhor já me passou algumas informações e eu já obtive também com outros historiadores que são de nosso município e que se confundem com a história do nosso município muitas vezes. Já me passaram informações importantíssimas. No entanto, eu gostaria de saber com o senhor, que é ex-deputado, poeta, também jornalista, tem conhecimento acerca da vivência do nosso município, todos os aspectos políticos, sociais, econômicos aqui da nossa região. Gostaria de ter informações mais precisas a respeito do nosso município. Veja bem, quando a gente trata a respeito da história do município de Parnarama, a gente sempre dá uma maior ênfase, vamos dizer assim, até nos livros historiográficos, a respeito do senhor Lauro Barbosa, da família Barbosa. No entanto, eu gostaria que o senhor contabilizasse para a gente aqui, se possível, alguns outros nomes que vieram a emergir na formação do município de Parnarama, que contabilizaram no processo de formação. Outras pessoas que foram imprescindíveis para a formação do nosso município. O senhor poderia nos listar algum nome? O senhor Lauro Barbosa ganhou notoriedade, ele ficou como protagonista principal da fundação de Parnarama, ou seja, da mudança da sede de São José dos Matões para as margens esquerdas do rio Parnaíba, de Parnarama, a nova sede municipal. Mas outros nomes também ilustraram essa história. Por exemplo, o senhor José Torres de Assunção, que era dono da propriedade, da rica propriedade aqui, com o nome de Terra Nova. A casa dele ainda existe ali, a Casa Velha, um marco da história. Existe também o senhor Bernardino Pereira da Silva, o senhor Douglas Silva, que foi prefeito 2 vezes do município. O senhor Pedro Nonato da Silva, e muitos outros homens de grande valor da época. O senhor Adelino Barbosa Ribeiro, irmão do senhor Lauro, o irmão mais velho da família, da ordem da Irmandade, da ordem familiar, e muitos outros. Você me pegou assim de surpresa para eu me lembrar, mas esses que eu citei são nomes muito valorosos que se juntaram para fazer a nova sede municipal, criar Parnarama, e Matões ficou, a partir daí, a partir de 1949, Matões ficou condicionado à vila, até 1953, quando houve uma divergência política entre Lauro Barbosa Ribeiro, que era o prefeito da época, e o senhor Antenor Pereira de Brito, de Matões, o senhor Dozinho Brito, que não aceitava, ele divergia da ideia da mudança da sede municipal. Então essa briga foi travada e foi ao gabinete do governador do estado. Lá tiveram a sorte de o governador do estado ser de Parnarama, Eugênio de Barros, nasceu aqui no Calengue, município de Parnarama, que na época era tudo município de Matões. Só um minuto. Então o senhor está afirmando que nós tivemos um governador do município de Parnarama, Sim. nascido aqui. E não só o governador, ele foi senador da República também, nasceu aqui no Calengue. Pois essa informação é valorosa, porque como o senhor sabe, acho que a maioria da população, mais de 80 ou 90% da população não sabe disso. Mas o senhor Eugênio de Barros, que nasceu aqui no Calengue, foi prefeito de Caxias, foi governador do Maranhão. E como governador do Maranhão, ele acabou com a briga entre Lauro Barbosa e Dozinho Brito e voltou Matões de novo à categoria de cidade. Mas não mais com o nome de São José dos Matões, apenas Matões. Então ficou Matões administrada por seu Dozinho Brito, o Antenor Pereira de Brito, e Parnarama com Lauro Barbosa. Então essa é a resposta da sua primeira pergunta. Senhor JJ, a gente sabe que em um processo como esse enfrenta grandes entraves, principalmente como o senhor já falou, para poder trazer a sede do município para a beira do rio Parnaíba. Como a população
e os comerciantes daquela velha e vitalícia prefeitura, daquele velho e vitalício município, receberam essa notícia? Foi aceitada pacivelmente ou houve revoltas no município de Matões? Claro, Matões ficou dividida. A maioria da população da sede de Matões, é claro que não aceitaria essa ideia para mudar todo mundo aqui para a sede, um lugar que não tinha nem habitante. Aqui só tinha uma propriedade do seu José Torres, que era um comerciante, era um importante porto de embarque e desembarque de mercadorias aqui no Rio Parnaíba, e Parnarama foi brocada, queimada, como se vai fazer uma roça. E foi projetada. O engenheiro Mauro de Sá Mota foi importante funcionário federal, me parece que era do Ministério da Agricultura, foi convocado para fazer a planta da cidade. Parnarama foi brocada, não tinha casa, não tinha nada, e foi feita uma planta com a forma de um leque. A única cidade projetada do Maranhão, de autoria do engenheiro Mauro de Sá Mota. E aqui não tinha como discordar, porque aqui não tinha gente. Matões que discordou, porque lá estava a população. Tendo em vista todas essas considerações, o senhor acha que hoje, na atualidade, quem ganhou mais com isso? Ou se houve perca para ambos os lados? Por exemplo, Matões e Parnarama, houve uma maior vantagem para o nosso município, para o município deles, ou os dois saíram perdendo com essa divisão territorial e política? Todos ganharam. De início, a interpretação que os matoenses fizeram, a leitura que eles fizeram da situação é que Matões saiu perdendo. Mas é claro que com a vinda de Parnarama para mais do Rio, Parnarama ganhou mais na área comercial, como nós falamos, no intercâmbio comercial com as praças de Teresina, Floriano, Parnaíba, no Piauí, através do transporte fluvial pelo Rio Parnaíba. Matões ficou, claro, até certo ponto isolado. Mas hoje não, hoje a gente vê que todo mundo ganhou. O advento do asfalto, Parnarama, Matões, Abrantes São Félix, Caxias, Buriti Bravo, tudo, a tecnologia, os transportes se modernizaram. E hoje Parnarama e Matões são duas grandes cidades, comércio arrojado, o povo trabalhador, todos os setores da economia, da educação, da saúde estão bem acentuados. Senhor JJ, hoje a gente verifica que a maior parte da nossa população ela reside na zona rural. Isso pode ser demonstrado facilmente pelos dados do IBGE, bem como pela última eleição. A nossa maior população eleitoral se localiza lá, na zona rural. O senhor acha que isso se deve a quê? Qual aspecto? Tem aspecto com a nossa formação? Seria isso uma consequência dos latifundiários da época da formação do município, que formaram grandes agremiações naquele local? Ou seria mesmo por consequências, vamos dizer assim, sociais com o passar do tempo? Vários aspectos. Nós chegamos a essa situação. Primeiro que a sede municipal fica aqui na margem do Rio Parnaíba. E daqui segue uma área de terra, uma faixa de terra, com 3.262 km², que vai até o Rio Itapecuru. Nós temos mais de 200 quilômetros até chegar no Rio Itapecuru. Quer dizer, é impossível a nossa população rural não ser superior à população da sede, em razão da vasta extensão territorial. Mas tem outra coisa. Nós tínhamos, até 1980, a maior produção rural do município, da região. Parnarama era celeiro em produção, principalmente de arroz e outros cereais. Mas os grandes latifundiários da época, os nossos coronéis, que viviam num sistema feudal, harmonia com seus agregados, grandes povoados, grandes propriedades que viviam da agricultura de subsistência, da agricultura do toco, da roça, mas ali gerava uma economia extraordinária. Mas eles passaram a vender as terras para empresas de fora, projetos financiados pela Sudene, chegaram aqui e compraram, e a partir da hora que compraram essas terras, eles criaram um sistema horrível, torturador. Expulsaram os nossos homens do campo da zona rural. Ficaram eles lá com gado, capim, e o povo expulso, o povo que nem conhecia
muitos pobres que nem conheciam cidades foram obrigados a sair para as periferias das grandes cidades, causando aí o chamado êxodo rural. Êxodo rural. Você deixa o interior onde você vive, trabalha e conhece e vai morar numa cidade onde você não tem conhecimento de nada, não tem profissão para exercer. Então foi um grande prejuízo muito grande que os grandes projetos de fora trouxeram a Parnarama, sobretudo para os mais humildes. Senhor JJ, a gente sabe que no município de Parnarama, faltando ainda falar da zona rural, existe grandes povoados como Brejinho do Ismael, Olho d'Água do Noga, Paiol do Centro, entre outros. O senhor associa esses povoados, a gente geralmente costuma associar algumas famílias. Qual a importância que essas famílias tiveram para a formação desses núcleos de aglomerados rurais? Olha, essas famílias que ficaram lá, a maioria dessas famílias que ficaram lá, eles não ficaram só lá, ficaram aqui e lá. Muitos deles têm casa aqui na Parnarama e têm sua propriedadezinha lá. Só ficaram lá com vínculo nesses povoados famílias mais abastadas, que têm um lugar de fazer sua casa, sua propriedadezinha pequena, mas ficou com a sua propriedade. O resto foi expulso. Senhor JJ, aqui tem um fato, vamos dizer assim, histórico e no mínimo curioso no município de Parnarama, que são as ruas da planta do município. Se a gente perceber bem, eu acho que muita gente nunca presta muita atenção quando está transitando no centro de Parnarama. Nome de avenidas e ruas tem o nome de cidades do interior do Maranhão. Há alguma explicação para isso? Sim, claro. Quando o Celso Barbosa fez Parnarama, quando a cidade foi instalada, o Celso Barbosa queria provar que Parnarama era mais nova do que as outras cidades. Aquelas cidades já existentes foram homenageadas com seus nomes em ruas, que foi da forma de um leque, do leque que foi feito Parnarama, né? E foram homenageados com esse objetivo, de provar que a cidade era nova, que estava sendo, com suas ruas, formadas pelo nome de outras cidades já existentes. Senhor JJ, falando sobre a questão de homenagem, a gente sabe que nome de escola, nome de ruas, como o senhor mesmo já falou, nome dessas instituições costumam geralmente homenagear algumas pessoas. Aqui no município de Parnarama, a gente tem algumas escolas estaduais, municipais, obviamente, e elas têm nome de referências aqui no município de Parnarama. Eu gostaria que o senhor falasse o nome de algumas escolas e o porquê dela ter esse nome, homenageando quem que essas pessoas fizeram pelo município de Parnarama. Essa é uma pergunta feita, claro, para o meu trabalho, mas eu acredito que ela vem tirar dúvida de muitos jovens que estudaram ou estudam nessas escolas e nem sequer muitas vezes sabe qual a importância que essa pessoa teve para o nosso município. Eu gostaria de citar aqui já Mestre Tibério, professora Maria Delice Martins, José Torres de Assunção, Clóvis Campelo do Bonfim e até mesmo a outra lá em cima, o Cônego. Muita gente não sabe o porquê do nome dessas escolas. Boa pergunta. A pergunta é muito importante, sobretudo na área cultural. Mestre Tibério, vamos começar pelo primeiro colégio de Parnarama, que foi o velho Mestre Tibério, inclusive foi reformado agora. O professor Tibério era um mestre ambulante, era uma pessoa culta que chegava nas fazendas e era contratado pelos fazendeiros para ensinar as primeiras letras, para ensinar os filhos dos fazendeiros. E foi esse mestre Tibério que chegou na fazenda Almécega, aqui na margem do Rio, do senhor Adelino Barbosa Ribeiro, pai do Lauro Barbosa Ribeiro, pai de Luiz Barbosa Ribeiro, Joel Barbosa Ribeiro, José Maria Barbosa Ribeiro, Adelino Barbosa Ribeiro Filho, Dona Rosária Barbosa Ribeiro e outras, mas talvez eu tenha esses dias, o senhor Djalma Barbosa Ribeiro, grande homem que foi prefeito de Buriti Bravo. Então esse homem foi professor dessa família. Depois, quando o senhor Lauro Barbosa chegou a ser prefeito de Parnarama, que fez o colégio, resolveu homenagear seu primeiro professor com o nome do colégio. Agora, quanto você falou, Clóvis Campelo do Bonfim, foi um ativista político, foi prefeito apenas 10 meses, e
o prefeito Raimundo Silveira, no seu primeiro mandato, resolveu fazer uma homenagem a ele. Mas ele foi apenas prefeito de Panarama. O único mandato que ele teve em Panarama foi 10 meses de prefeito, porque ele foi vice do senhor Francisco Moraes Azevedo, que foi cassado o mandato em 72 e ele terminou o mandato com 10 meses. Concluiu o mandato governando apenas 10 meses. Outros nomes que você citou aí, o padre, né? O Cônego Jesus de Moura Soares. Foi padre em Panarama, pároco em Panarama, comandou a nossa paróquia aqui com mais de 30 anos. Era filho aqui de São Pedro dos Mouros. Foi o primeiro secretário de Educação do município de Panarama. Então, esse foi uma pessoa muito merecida, uma homenagem muito merecida ao Padre Jesus. Se tiver um outro nome que eu esqueci. Não, eu vou passar. Outra informação que o senhor deixou escapar e que muita gente, eu acredito que também não saiba, é que não consta em livro historiográfico aqui do município de Parnarama. Agora há pouco o senhor falou que o senhor Djalma foi prefeito de Buritibrava. Então essa informação procede, né? Olha, eu acho que muita gente não sabe dessa relação de pessoas que atuaram no nosso município e que atuaram em outros. A exemplo, como o senhor já falou, Lauro Barbosa, que já foi prefeito de Matões. Para você ter uma ideia, antes de seu Lauro Barbosa ser prefeito de Matões, desculpa, já tinha sido prefeito de Matões o senhor José Maria Barbosa Ribeiro, irmão do seu Lauro, já havia sido prefeito de Matões. Depois, a família ficou muito poderosa no Maranhão. A família Barbosa Ribeiro chegou a ser muito poderosa, muito respeitada politicamente em nível de Estado. Para você ter uma ideia, quando o seu Lauro Barbosa perdeu a eleição, quando a oligarquia Barbosa Ribeiro caiu em 1965, o senhor Luiz Barbosa Ribeiro era prefeito de Panarama, Dr. Joel Barbosa Ribeiro, ex-padre, era deputado federal, Lauro Barbosa era deputado estadual e seu Djalma Barbosa Ribeiro era prefeito de Buritibrava. Quer dizer, tudo isso simultaneamente. De uma vez só, o senhor Marrocos, como candidato a prefeito de Panarama, ganhou as eleições, Sarney venceu as eleições em São Luís para governador e começou a decadência política da família Barbosa Ribeiro. Bem, ainda pegando ainda um gancho da família Barbosa, como o senhor já falou, e o aspecto político, eu gostaria de saber, eu sei que o senhor é um dos ex-deputados do nosso município, e eu gostaria de saber até agora, Parnarama teve quantos deputados? Estaduais, federais? Panarama teve deputado estadual, o senhor Lauro Barbosa Ribeiro, o doutor Joel Barbosa Ribeiro, que foi deputado federal, antes ele foi estadual. E quando foi aprovada a lei pela Assembleia Legislativa do Maranhão, de sua autoria, ele era deputado estadual. A lei que fez Panarama foi de autoria dele, ele era deputado estadual na época, enquanto o seu irmão, Lauro Barbosa, era prefeito de Matões, São José dos Matões. Sim. Depois que seu Lauro deixou a prefeitura, e com a eleição do seu irmão para deputado federal, ele ficou seu Lauro Barbosa, deputado estadual, e o doutor Joel, que saiu da Assembleia Legislativa, cedendo um lugar para seu irmão Lauro Barbosa e chegou a ser deputado federal. Depois deles dois, em 1990, eu cheguei também lá na Assembleia Legislativa, fiz meu nome, deixei meu nome lá. Aproveitando, já falando sobre isso, hoje Parnarama, vamos assim dizer, vive nos últimos tempos... Mas só um instante. Sim. Antes de Parnarama existir, ainda nos velhos tempos de São José dos Matões, tivemos outros nomes. Dr. João Rodrigues da Silveira e o senhor José Pires Martins, Coronel Zé Martins, foram também deputados estaduais, mas em tempos que não era de Parnarama, ainda de São José dos Matões. Sim. Então, o senhor João Silveira, como o senhor falou, fez parte da história do município de Parnarama. E o Coronel José Martins foram deputados estaduais da região. Naquela época não existia Parnarama, era São José dos Matões, mas eles foram deputados estaduais também. Já representaram essa região, então. Bem, dando continuidade à pergunta que ele ia fazer, é o seguinte, o senhor falou que já foi deputado e todo município tem conhecimento disso. Ninguém contesta com relação a isso.
Como eu estava dizendo, hoje Parnarama vivencia nos últimos tempos, pelos avanços tecnológicos, passar de administração, vamos dizer assim, grandes inaugurações para a época que nós vivenciamos, em que o Brasil passa por uma época de pandemia, uma época de, enfim, de grandes movimentações políticas, não só no Brasil como no mundo. E hoje, é claro, como o senhor disse, o senhor deixou sua marca. Então hoje o senhor poderia nomear alguma obra, alguma coisa que teve, vamos dizer assim, dedo seu, alguma coisa que a população de Parnarama possa evidenciar na rua, se eu possa dizer, eu tive dedo ali? Claro, não é só uma obra. A Praça São Luís, por exemplo, Sim. foi uma luta nossa. A Avenida Vitorino Freire, do balão ali da Escola Rural até no Clube do Vaqueiro, iluminada com lâmpada a vapor de sódio na época. Tivemos o telefone DDD para Parnarama, a estrada de Parnarama para o Rio, também foi nós que conseguimos. Tivemos na época da seca, uma seca que teve muito grande em 1993, nós conseguimos frente de serviço para alimentar os nossos camponeses, o nosso povo pobre, enquanto o inverno chegava. Demos serviço para ele trabalhar para ele mesmo e o governo pagou. 1.100 famílias foram agraciadas com a nossa ajuda para ajudar o povo enquanto o inverno voltaria, enquanto o inverno voltasse. E meu amigo, tem muitas outras obras que a gente se esquece porque você me pegou de surpresa, mas no dia a dia nós fizemos muitas coisas pequenas, não vou falar nem coisa uma coisa relevante, obras grandes que você falou. Mas foram obras de grande impacto, principalmente para a época. E isso eu acho que hoje não tem como as pessoas que tiverem acesso a esse vídeo não passarem por... Eu quero citar, não posso deixar de citar a minha luta de 20 anos, desde quando fui vereador de Parnarama, pela eletrificação do povoado Brejinho. E nós conseguimos antes do Luz para Todos. Então o senhor já foi vereador também? Eu fui vereador aqui com 22 anos de idade, eu fui eleito vereador e fizemos um mandato de 6 anos e comecei essa luta da energia para o povoado Brejinho, que é a minha terra. Mas nós conseguimos, meu mandato já tinha terminado quando o dinheiro foi liberado e depois disseram que não fui eu, porque infelizmente na hora que foi inaugurada a obra eu não era mais deputado, aí eu perdi a consistência, alguém assumiu aí a condição de padrinho da obra. Assim, são coisas que acontecem na história, mas enfim. Então eu acho que hoje a população de Parnarama, se tivesse conhecimento a isso, não passaria mais pela obra São Luís, ali, né, da Praça São Luís, sem não ter, pelo menos eu não vou passar por ali sem não me lembrar do senhor. Pois bem, senhor JJ, hoje nós estamos no mês de maio e se aproxima, agora na zona rural principalmente, estamos numa época que é muito, vamos dizer assim, bem avaliada pelos agricultores rurais. Época de panha de arroz, o senhor sabe que isso acontece todos os anos, mês de maio, mês de junho. E algumas localidades têm festejos culturais, como o festejo do Divino Espírito Santo, acontece agora no mês de junho. Eu quero aqui citar o povoado de Toco dos Cardoso, um povoado ali do qual eu moro perto, e vejo sempre essa festividade cultural e religiosa também, todos os anos ali. Pois bem, eu gostaria de fazer, vamos dizer assim, mesclar um pouco e lhe perguntar sobre, agora, as festas juninas do município aqui de Parnarama. Como se deu o processo de criação das festas juninas? Foi por parte da prefeitura? Foi por parte da sociedade civil? Por que eu falo isso? Eu digo isso porque, como a gente sempre associa, geralmente, pelo menos na zona rural ali, panha de arroz com festa junina. Logo, logo termina as panhas de arroz e a população já fica naquela ânsia todos os anos, agora não por causa da pandemia, mas a população já fica naquela ânsia pelos festejos culturais, que são aqueles festejos que têm um impacto social, impacto econômico, principalmente porque hoje em dia na zona rural são as agremiações escolares que tomaram de conta de fazer essas festividades todos os anos e que abrange um grande número de povoados na zona rural, por quase todos os grandes povoados terem escola. Então você tem escola, tem festividade junina, tem festividade junina, tem história para contar, tem acervo cultural que acontece todos os anos. O senhor poderia me contar, saberia me contar como aconteceu o início das festividades juninas aqui no município de Parnarama? Sim. Tivemos a felicidade de ter em Parnarama
chegar em Parnarama, receber em Parnarama um funcionário do Fundo Rural, que era filho aqui de Palmeirais, mas ele morou a vida inteira em São Luís, estudou para lá e estudou culto e um grande cidadão. Ele chegou aqui e casou com uma filha daqui de Parnarama. Casou-se com uma filha de Parnarama. O senhor Damião de Oliveira Moura. O Damião que já vinha de São Luís, que São Luís tem essa grande cultura junina, o meu boi, essa coisa toda lá, que já faz parte da tradição maranhense. Damião chegou aqui e fundou o Arraial do Penduro Saco. O nome era Arraial do Penduro Saco. Então houve uma mudança, né? Porque hoje é Arraial do Mestre-Mestre. Ele que incrementou, que fez a zoada todinha, entendeu? Casou com a filha de um líder político, ele tinha interesse de incrementar a cultura do município, que ele queria se entrosar mesmo no lado social e político, e foi de grande valia a participação dele, o Sr. Damião. Depois tem que mudar o nome, de Penduro Saco para Mexe-Mexe, entendeu? De forma que não interessa o nome, o que interessa é que realmente virou tradição. O Arraial de Parnarama, a festividade junina de Parnarama, virou tradição e ficou muito bonito, ficou inclusive com forma regional. Eu quero fazer um registro, eu fiz uma injustiça ainda há pouco numa pergunta que você fez, eu não citei Maria Adelice Martins, o nome do colégio, né? Sim. Maria Adelice Martins é uma professora, filha de Parnarama, que foi esposa de um promotor de Parnarama, que esse cidadão chegou a ser desembargador do Tribunal de Justiça. Então aí mais um personagem político de Parnarama. Ela foi esposa do desembargador Moacir Palma da Rocha e foram morar em São Luís em razão dos cargos que receberam, e ela passou a ser funcionária da Secretaria de Educação do Estado do Maranhão. E com esse cargo dela na Secretaria de Educação do Estado, com a amizade que ela tinha com a sua terra natal, o amor que ela tinha à sua terra natal e a amizade com sua então colega de aula, Almerito Cardoso Ribeiro, se dedicou muito por Parnarama. Ela fez muito por Parnarama na área educacional, tendo a dona Almerito como secretária de Educação do município como sua ex-colega de aula. Eu já ia lhe perguntar sobre a professora Alberita, Dona né? Almerito foi uma pessoa de muito valor. Mas concluindo aqui, dona Adelice Martins, Maria Adelice Martins, a história dela é essa, filha do Coronel Zé Martins, que foi deputado estadual há muitos anos, antes de Parnarama existir. Olha como a história do município se confunde com a história das pessoas. Entendeu? E Dona Merita, você sabe, Dona Merita é um ícone, a referência da educação de Parnarama, um valor extraordinário. A gente não tem condição nem de dizer em poucas palavras. Pois é, até pouco tempo atrás ela morava ali na Avenida Caxias e sempre que eu passava eu observava, né? É possível observar hoje que principalmente a juventude, não tem, vamos dizer assim, um conhecimento básico da história do município de Parnarama. Muitas vezes a gente encontra personagens políticos que fizeram parte da história do nosso município, inclusive o senhor mesmo, aqui nas ruas do município, transitando livremente entre a gente. E a gente por não ter esse conhecimento, eu acho que nós não temos o conhecimento e não fazemos o reconhecimento dessas pessoas. Então eu deixo aqui, em nome da juventude parnaramense, em nome, acho que da população, vamos assim dizer, de todos, o nosso agradecimento pelo que o senhor fez, por tantas outras pessoas que passaram pela história do nosso município e que deram a sua contribuição. A história do nosso município se confunde com a história das pessoas e é uma história muito bonita, se contada por pessoas que sabem, como o senhor, por pessoas que têm conhecimento a respeito da história da fundação do nosso município. Olha, eu quero agradecer a você por me escolher para colaborar com o seu trabalho e me colocar sempre à disposição sua e toda a juventude de Parnarama para aperfeiçoar a cultura, para dar um pouco de mim em benefício da juventude, da cultura e do avanço e do conhecimento para a nossa juventude. Uma coisa que eu vou lhe explicar, eu não sou assim, conhecedor de muita coisa não. Eu só tenho um curso de ginásio de Parnarama e tenho um curso de jornalista feito por correspondência e sou
um ex-deputado estadual, sou poeta, porque o poeta não precisa de ninguém ir para a faculdade para ser poeta, ele já nasce poeta. E tenho 6 livros publicados. Sou jornalista reconhecido pelo Ministério do Trabalho pela forma que eu escrevo e tal, acharam que merecia ser registrado, e fiquei com o processo registrado. E com o número 613 no Ministério do Trabalho. E eu sou uma pessoa humilde daqui, simples, não tenho coragem de largar Parnaíba porque eu sou apegado demais a essa cidade. Muitos amigos meus já cresceram, tem engenheiros da Petrobras, tem gente poderosa por aí, São Paulo, Rio de Janeiro, gente muito, cresceram muito. E eu não cresci. Fiquei aqui em Parnaíba porque eu não tenho coragem de largar Parnaíba. Fiquei por aqui à disposição de vocês. Pode dispor, a hora que quiserem, me chamarem que eu estou à disposição. Pois, Sr. JJ, muitíssimo obrigado. Agradeço mais uma vez. Confesso que, embora seja uma pesquisa, um trabalho acadêmico, o motivo de eu estar aqui hoje lhe ocupando, confesso que tirou muitas das minhas dúvidas e também recebi muitas informações novas das quais eu não sabia. Agradeço ao senhor mais uma vez, muitíssimo obrigado por me receber em sua casa, receber aqui do seu trabalho e conte sempre com a juventude parnaramense, que eu falo. Esses jovens que estão aí, eu tenho certeza que hoje eles irão, assim como eu e outros mais, ter uma formação muito melhor e como pessoas como você servem para cada vez mais nos implementar com conhecimento. Culturalização é a palavra que eu acho que descreve nesse exato momento o que o Senhor tem a nos passar. Muitíssimo obrigado. Vou lhe fazer um pedido. Certo. Nunca apague esse vídeo, porque se eu morrer amanhã não tem quem diga mais o que você. eu vou publicar, posso? Pode, claro. E deve. Obrigado, viu? Tá, de nada.